Boa tarde, estamos começando mais um programa Médico da Família. Hoje, dia 26 de outubro, quarta-feira, vamos falar sobre procedimentos para a realização de exames, até porque muitas pessoas fazem de uma forma errada, depois o resultado sai errado e vai ter problema. Então, programa imperdível. Os abraços de hoje vão para a aniversariante Cristiane de Oliveira Mendes. Ela é moradora lá do bairro Copa Trabalho, é a mãe da Clara, uma pessoa que a gente tem um carinho muito grande, que Deus possa conservá-la assim, que você possa ser essa pessoa inteligente, que gosta de trabalhar, que tem vontade de vencer, que você possa construir cada vez mais isso dentro de você e que Deus possa abençoar os seus sonhos, que eles possam se tornar realidade para que você possa encontrar a felicidade plena. Parabéns. Também para Edil Canipa do Carmo, morador do bairro Vila Margarida, e para Ernestina Ribeiro do Nascimento, moradora do bairro Copa Vila 2. Sempre que o médico solicita a realização de exames laboratoriais, além da apreensão, surgem muitas dúvidas quanto à preparação necessária para cada um dos procedimentos que serão realizados. Nesta hora, pensamos nos nossos hábitos alimentares, na obrigatoriedade e na duração adequada do jejum, que podem ou não influenciar no resultado dos exames. E essas dúvidas são de todos. Por isso, vamos conversar com um amigo nosso, ele que é farmacêutico e diretor administrativo do laboratório Célula, Dr. Flávio Shinzato. Boa tarde, Dr. Flávio. Boa tarde, Dr. Paulo. É um prazer tê-lo aqui em nosso programa. Vocês que estão fazendo um trabalho de primeira linha, com elogios tanto da classe médica como também dos pacientes, em relação ao atendimento laboratorial através do Laboratório Célula. Parabéns. Obrigado. Eu começo lhe perguntando, quais são os serviços que vocês no Laboratório Célula estão hoje oferecendo para Campo Grande? Nós hoje no laboratório, um auxílio diagnóstico na medicina, nós podemos proporcionar exames laboratoriais de sangue, de urina, fezes, análise de o citopatológico, que é o preventivo, né, que é o Papa Nicolau, e exames elaborados de última geração para exames neurológicos do líquor, que é para avaliação de meningites ou doenças degenerativas do sistema nervoso central. E se tiver algum exame que vocês não fazem aqui em Campo Grande? Vocês têm contato, vocês têm convênio, vocês mandam, colhem aqui o exame e mandam para fora? Como é que isso funciona, Dr. Flávio? Todos aqueles exames que nós não temos equipamentos necessários para realizar isso, a gente mantém apoio, que a gente chama de laboratório de apoio. É um convênio entre laboratórios, onde o maior dá suporte ao menor, naqueles quesitos dos exames que a gente não compreende fazer aqui, não compensa financeiramente ou por falta de tecnologia adequada. E aí vocês enviam para fora? Isso, a gente tem convênios com o Balaguer Center, um laboratório que tem uma unidade em Sorocaba e outra em Barcelona, na Espanha. Ah, vai até para a Espanha, olha que coisa linda, ó. Vai até para a Espanha. Nós também temos convênio com o Laboratório Fleury, que é de São Paulo, né? O Sírio-Libanês, o Centro de Genoma, o RDO, são todos laboratórios de referência em determinados segmentos de análise, né? Genética, citogenética, imunofluorescência para diagnóstico de ou algumas doenças específicas, né? Até mesmo a gente já fez algum contato com o Fleury e com o Sírio-Libanês para auxiliar a coleta de exames de pacientes deles aqui. Olha só. E a gente fez essa ponte através desse, a mandar via, porque hoje o transporte aéreo nos permite isso, né? A amostra... Então, quer dizer, colhe aqui, vai de avião para lá, não perde, vale, tá tudo certinho. Tudo. A gente acondiciona, bem embalado, tudo certinho. Vocês são quantos profissionais entre farmacêutico e bioquímico lá no seu laboratório? Do nível superior nós somos em 6. 6 profissionais. 6 profissionais. No laboratório Célula tem um diferencial onde o apoio técnico é muito pequeno,
A gente procurou centralizar em nós, que temos a formação para isso, e temos o apoio técnico na coleta e as recepcionistas para atender. Olha aí que maravilha. 6 profissionais trabalhando no mesmo ambiente. Isso deve dinamizar o resultado e a qualidade deve ser muito boa mesmo. A realização de exames de sangue. As pessoas têm dúvida em casa, doutor Flávio. Por exemplo, existem exames de sangue que precisa fazer jejum. Quanto tempo de jejum e se todo exame de sangue tem que ser feito com jejum? A primeira coisa que a gente nota na rotina do nosso laboratório, ou até mesmo com abordagem indireta das pessoas, é isso que o senhor falou. A dúvida quanto ao pedido do médico. Esse exame precisa de jejum ou não? Eu falo que a gente precisamos ler o pedido, interpretar o exame e dar a orientação adequada. 99% dos exames necessitam de algum preparo para ser feito ele. Outros não, de acordo com a urgência também do caso clínico que o médico precisa. Sim, claro. Né? Por exemplo, claro, fazer uma dosagem de colesterol total em frações. Obrigatoriamente, precisamos de um jejum adequado para isso. Quantas horas? De 8 a 12 horas de jejum. 12 horas. Com uma dieta restritiva, não exagerada, anterior a essas 8 horas. Mas, por exemplo, um exame de sangue desse simples, hemograma completo. Hemograma completo. Necessariamente não precisa do jejum. Vocês estão ouvindo? Porque muitas vezes você fala, o médico passa o pedido de exame, você fala, então amanhã eu vou porque eu não estou em jejum. Não, o hemograma completo, somente o hemograma completo não. Mas se for dosar cálcio, ferro, colesterol, glicemia, toda essa parte do metabolismo, aí sim, como o Dr. Flávio está falando, vai precisar. Isso faz uma diferença enorme, porque se eu tiver uma urgência num resultado de exame, é para agora, tem que fazer agora. Muitas vezes o médico prescreve, a mãe vai para casa, porque o nenê mamou, porque não... aí não faz o exame. Só fica para o dia seguinte. E uma doença, principalmente uma infecção, ela não espera até o dia seguinte, ela vai crescendo dentro do organismo. Então é bom que você saiba disso, para que você não caia naquele erro de esperar e depois não ter como você sair de um buraco porque você achou. Então você não acha. Você pergunta para o profissional. E quando a gente pede os exames, é bom que você vá no laboratório. Porque às vezes você vai pegar o copinho do exame de fezes, o recipiente do exame de urina, e lá a pessoa vai te falar, olha, precisa de 6 horas, precisa de 8 horas, precisa de 12 horas. Não, a senhora quer colher agora? Eu acho que essa é a função da recepcionista do laboratório e muitas vezes do próprio profissional médico que solicita esse exame. Doutor Flávio, existem exames que as pessoas às vezes ficam receosas de fazer. A curva glicêmica, por exemplo. A curva glicêmica, como que ela é feita para que todos possam entender quantas vezes vai ter que furar, ou se fura uma vez só, fica ali com um scalpzinho, se criança pode, se ele tem que sair do laboratório, como que é feito? Bem, curva glicêmica, uma boa pergunta. É um dos exames que mais geram dúvidas sobre esse aspecto, principalmente na área infantil. São 2 aspectos a gente abordar. A curva glicêmica é um exame de diagnóstico para finalizar se a pessoa tem diabetes ou não, ou investigação nesse sentido. Então, a gente tem que preparar o paciente para que ele venha em jejum ao laboratório, onde ele vai sofrer a coleta do jejum e tomar uma solução pura de glicose, que é a destrozol. E a partir daí a gente vai processar o exame. A interpretação do pedido médico. Existem várias variações de curva glicêmica para gestantes, crianças e idosos também. Tem a curva glicêmica clássica, que envolve 3 horas de coleta laboratorial, onde a gente vai dosar 5 a 6 dosagens de sangue. Sobre essa questão de você colocar o scalp ou não, foi discutido há um tempo atrás que a colocação do scalp induz indiretamente a produção da insulina, que vai interferir até 10 a 15% do valor do resultado da análise. Então é melhor dar uma agulhadinha a cada momento que vai colher. Porque se esse paciente apresenta um perfil glicêmico num pico de 60 minutos de 140, 10% para mais, pode ser 160 ou 130. Assim por diante. Então a gente recomenda não colocar. Salvo raras exceções por orientação médica, que tem aquele paciente que não tem como ter um acesso fácil, um acesso muito difícil, ou não tem uma contenção necessária para ver, porque acontece nesses casos também.
Então, a curva glicêmica é um exame que tem variações. A grávida, por exemplo, ela toma uma dose diferente e o tempo também é diferente. Mas eles ficam dentro do laboratório? Dentro do laboratório. Tem uma salinha especial? Tem. A gente procura agendar o paciente para colocar ele no melhor conforto possível e tentar com que ele tenha o mínimo de exercício possível, porque a dose é controlada de destrozol. Vai ficar lendo um livro, vendo uma televisão, um vídeo, alguma coisa, acesso à internet, alguma coisa nesse sentido. Porque a gente quer que ele tenha em repouso. Porque os estudos clínicos são baseados no paciente em repouso, não em atividade. Vou fazer, coletar, se eu me dar agora o líquido, eu vou em casa, volto, vou fazer alguma coisa. A gente não orienta a fazer dessa forma. Tá aí, tá bem explicado para você agora. Dr. Flávio, a aspirina, o AS, que é o ácido acetil salicílico, ele pode interferir em algum exame de sangue? Essa resposta o senhor vai nos dar logo após os nossos comerciais. É rapidinho, já já voltamos. Estamos de volta com o programa Médico da Família. O tema hoje, procedimentos para a realização de exames laboratoriais. Estamos aqui com um farmacêutico bioquímico, diretor administrativo do laboratório Célula, Dr. Flávio Shinzato. Dr. Flávio, eu lhe perguntei no bloco anterior e o Mato Grosso do Sul está esperando a sua resposta. A aspirina, o ácido acetil salicílico, o AS, ele pode interferir no resultado de algum exame de sangue? Sim. Não só a aspirina, o AS, como também qualquer outro medicamento anticoagulante. Nós, laboratoristas, devemos ter essa informação sempre no preparo do paciente, na questionamento, na recepção. Ou até mesmo, se a recepcionista não perguntar, a senhora como paciente, cliente, eu tomo tal medicação. Porque isso nos auxilia muito no resultado mais fiel ao que o médico precisa. Por exemplo, no caso da aspirina, ele aumenta em muito alguns pacientes o tempo de coagulação, que é uma prova que a gente avalia para os pacientes que vão fazer uma cirurgia, por exemplo. Então ele chega a dobrar, até mesmo triplicar o valor da coagulação do paciente. Quer dizer, qualquer medicamento que você estiver tomando tem que falar lá na hora da coleta, né? Sim. Alguns remédios também interferem grandes, né? Por exemplo, diuréticos. Nós exames de avaliação de urina, do volume de urina de 24 horas. Esses medicamentos, ele dá uma falsa impressão para nós de volume. E a gente pode avaliar uma função renal, como exemplo, de maneira errônea. Está bem explicado. Por que se recomenda exame de hormônios conforme o ciclo menstrual? Nesse caso, a gente tem em comparação as avaliações clínicas de acordo com o ciclo menstrual por causa das referências laboratoriais. Porque a mulher, por exemplo, que é o que mais reflete nisso, o ciclo menstrual dela depende do FSH, o LH, a progesterona, sofrem picos durante o mês. Por isso as crises de TPM, por sinal. Então a gente tem os estudos basais. E a gente tem a noção de quanto que aquele hormônio vai dar num determinado ciclo. Fase luteinica, foliculante e assim por diante. E o médico, o ginecologista que acompanha aquele paciente, vai ver esse período. Por isso que muitas vezes o paciente chega, eu quero que colha minha progesterona no 18º dia do ciclo. Tem que colher naquela data. Porque ali a gente espera que esteja determinado nível. O médico espera que tenha determinado nível de hormônio naquela situação. Quer dizer, então, que agora você entende por que você fica brava, nervosa na TPM? Porque o hormônio tem esses picos que alteram o seu sensório, o seu humor, né? E a gente tem que entender e continuar amando do mesmo jeito, com TPM ou sem TPM. As duas aqui do programa já ficaram com a cara emburrada. Mulher não gosta que fala que ela é brava, que ela fica diferente na TPM, mas o Osmar e o Geni, que são casados, sabem que não é fácil, mas a gente tem com certeza, após essa explicação do Dr. Flávio, o conhecimento de que os hormônios alteram e mexem com o emocional. E essa flutuação de hormônio é grande. É grande. E mexe bastante muito. com o emocional. Não tem como não mexer. Em relação ao exame de urina, por que o médico, claro que eu sei, mas as pessoas em casa, pede para desprezar o primeiro jato e colher o jato médio? De urina, exame de urina. Esse é um exame clássico, o exame de urina no contexto laboratorial foi um dos primeiros exames a serem elaborados
para a classe médica, né? Pela facilidade de obter a amostra. Só que tem algumas recomendações para fazer o teste de urina. Exame de urina, que é o EAS, urina tipo 1. Recomenda-se coletar a segunda amostra, após a primeira urina da manhã, após desprezar o primeiro jato, devido à contaminação que aquele primeiro jato pode favorecer na amostra, com elevar o número de células, elevar o número de leucócitos, favorecendo um diagnóstico errôneo de uma infecção urinária sem precedentes. Quer dizer, então, limpa lá, se for a vagina, limpa o pênis, despreza o primeiro jato e colhe o jato médio. Esse é o que a gente chama de padrão ouro laboratorial, onde a gente vai avaliar realmente o que está acontecendo com aquela paciente. E essa urina também, de preferência, que seja a primeira urina da manhã, porque é maior tempo de contato com o organismo, onde a gente vai poder avaliar muito melhor os metabólitos, as bilirrubinas, os eletrólitos componentes da urina, que vai nos auxiliar também, porque isso tudo é uma avaliação direta, não somente o microscópico, né? Que é onde vai ver o leucócito, hemácia e assim por diante. É um exame simples, porém que precisa dessa cautela, desse cuidado para você não ter um falso resultado ou um resultado errado. Exercícios físicos. A pessoa vai fazer um exame pela manhã, mas ela vai caminhar antes, ela vai fazer um esforço físico, ela tem uma academia em casa ou ela vai na praça para depois escolher o exame. Altera? E muito. É recomendado, porque a gente fala para o laboratório coletar em jejum e repouso. Alguns médicos recomendam que faça o exame sem o paciente levantar ainda. Mas a gente recomenda que seja em repouso na primeira hora da manhã devido. É comprovado cientificamente que o exercício físico eleva o número de leucócitos, dando uma falsa leucose ao paciente. Baixa o nível de glicose, porque se aumenta o nível de consumo. Altera as enzimas musculares, o lactato, o ACPK. Então, isso tudo favorece um exame errado, onde o médico vai receber aquele laudo e vai ter uma interpretação errônea, porque muitas vezes o paciente esconde até para o seu médico que ele coletou o exame antes ele fez um exercício. Então, no dia da coleta de exame de sangue, não faça academia, não vá fazer sua caminhada matinal, faça depois que colher, mas antes não. E os que precisam de jejum, o médico que solicitar vai te orientar ou o laboratório vai te dizer. Dr. Flávio, quero agradecer a sua presença, sucesso lá no Laboratório Célula, parabéns mais uma vez, envio o nosso abraço lá a todos os seus sócios, os seus colaboradores, porque vocês estão fazendo um novo tempo dentro da coleta de exames, dentro dos resultados com rapidez, com qualidade, e é isso que nós precisamos em Campo Grande. Nós que agradecemos a oportunidade e parabéns pelo seu programa. Só queria salientar que no exame laboratorial, 40% é o profissional que faz, 60% é o próprio paciente. É isso aí. Se você tem críticas, sugestões, quer saber um pouco mais sobre este tema, denúncias, fale com a gente. Anote aí os nossos endereços. O nosso e-mail é medicodafamilia@hotmail.com. Se enviar uma carta, Rua Independência 260, Vila Santa Luísa, o CEP 79005-260. O nosso compromisso é e sempre será de fé e saúde. Eu sei que você fica esperando a reflexão. E esta tarde eu tenho certeza que Deus quer falar um pouquinho mais no seu coração. A reflexão de hoje diz o seguinte: todos nós precisamos dos demais para sermos felizes. Mas isso não pode se transformar numa necessidade que impeça você de estar bem, se acaso estiver sozinho. Porque, na realidade, você nunca vai estar sozinho. Você vai estar sempre com Deus no teu coração. E eu te garanto que aquele que tem Deus no coração, ele vai encontrar a felicidade. Porque Deus está presente em todas as coisas. Deus está presente até nos nossos problemas. Porque se Ele não estivesse presente, nós não conseguiríamos passar pelos problemas. Nós não conseguiríamos estar aqui, frente a frente, eu e você.
E Ele me pede que eu fale no teu coração, que eu sussurre no teu ouvido da importância que você tem para Ele, do quanto você é necessário, é necessária para que a construção de uma justiça social, de um reino igual para todos nós que somos cristãos, possa estar acontecendo nos próximos tempos. Chega de sofrimento. Vamos encontrar a felicidade juntos com Deus. Hoje, quarta-feira, tem novena na Perpétuo Socorro. Estarei aí com vocês. Daqui a pouquinho estarei chegando aí. Eu quero que cada um de vocês encontre a fé necessária para remover as montanhas na sua igreja, onde você se sente bem, na casa de Deus. Tenham todos um ótimo final de tarde, um bom jantar, durmam com Deus, fiquem com Ele, até amanhã.